Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As perguntas dirigidas por Jesus se dão no meio do caminho. Enquanto eles caminhavam, Jesus pergunta sobre quem ele é. O caminho sempre representa a vida, pode ser a caminhada cristã. Durante o caminho, também somos questionados sobre quem é Jesus. A primeira pergunta é sobre quem ele é, no que diz respeito à sua identidade, à sua história. Todo mundo conhece Jesus. E por isso todo mundo pode ter uma opinião. Até quem não tem fé, quem nunca acreditou, também sabe falar sobre Jesus. Mas as respostas são múltiplas, são várias respostas. Porque elas são ou informações ou opiniões. E isso se tem de maneira mais variada possível. Saber da existência de Jesus não muda nada. Saber contar a sua história não muda nada. Até mesmo conhecer os evangelhos, ler a fundo, saber, quem sabe até de cor, as passagens, as palavras e as citações, isso não muda nada. Então essas respostas são evasivas, são diversas. E são respostas que se refugiam no passado. Todos os mencionados ali são figuras do passado. E são figuras que, de uma certa maneira, são indistintas. Um dos profetas. João Batista, Elias também são profetas. Quer dizer, ele é um profeta. Ele é um sábio. Ele é um filósofo. Ele é um herói. Ele é um grande homem. É um. A segunda pergunta provoca uma resposta pessoal. E a resposta pessoal não tem nada de evasiva. Essa resposta é comprometida.
e comprometedora. Tu és o Messias. Não é um Messias, o Messias. Não é uma opinião. E é uma resposta que envolve quem está respondendo. É como a gente falar sobre a identidade de pessoas que a gente pode conhecer. Você conhece seu José, seu João? Conheço, já ouvi falar. Posso conhecer mais ou menos, saber mais ou menos sobre eles. Mas isso não muda nada para mim. Mas se eu for falar, por exemplo, do meu pai, isso muda tudo. A revelação de que ele é meu pai significa que existe uma relação entre nós e esta relação compromete as nossas vidas. Se alguém me dissesse, olha, o seu José, que você pensa que é assim, não é nada disso que você pensa. Ele nem mora ali naquele lugar. Ele nem tem essa profissão, nada. Ele nem é tão calmo quanto você pensa. Bom, isso não altera nada. Mas se alguém viesse me dizer, não, esse senhor que você pensa que é seu pai, não é seu pai nada. Isso muda totalmente a vida. Então não são apenas ideias, opiniões, mas são respostas comprometidas e comprometedoras. Então, tu és o Messias. Pedro responde por todos dizendo, tu és o Messias. Não é eu acho, quem sabe, porque a resposta sobre a identidade de Jesus, que toca na dimensão religiosa, na verdade ela nos envolve como um todo. Não é uma resposta que eu dê e me retire e a minha vida pode ser a mesma. Então essa é a resposta de fé. Não basta saber sobre Jesus. É preciso dar uma resposta pessoal. É preciso crer nele. Crer não é acreditar que ele existe ou que ele existiu. Não é conhecer os fatos apenas. Crer é confiar nele, é entregar a vida a ele. Não é uma pessoa do passado, é uma pessoa do presente e do futuro. Porque o meu projeto depende desta minha afirmação. Dizer que ele é um dos profetas parece dizer que ele está no passado. Dizer ele é o Messias significa dizer ele é o presente e é o meu futuro. Podíamos dizer que Messias aqui para nós podia significar ele é o meu Salvador, não o Salvador dos outros. É muito simples para as pessoas dizerem que Jesus mudou a história da humanidade, mas isso não resolve nada. Se a gente não disser, ele mudou a minha história, a minha vida. Essa é a diferença. Um acréscimo de Jesus durante o caminho também. Ele vai alertar de que os compromissos dessa resposta passam pela aceitação dos sofrimentos que fazem parte desse caminho. Diz isso em relação a ele primeiro, depois em relação aos discípulos. O Filho do Homem devia sofrer, ser rejeitado e ser morto. Notem, os discípulos parece que nem prestaram atenção, porque ele não diz que o Filho do Homem vai terminar na morte. Ele diz que devia ser morto e 3 dias depois ressuscitar. Ele aponta o sofrimento não como o fim, mas como um caminho. Depois ele diz aos discípulos e à multidão, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser ganhar a vida vai perdê-la. Quem se apegar à vida, quem perdê-la por minha causa e do Evangelho, vai salvá-la.
Perder a vida será o caminho para salvar a vida. Sofrer será o caminho para ser salvo. Renunciar a si mesmo, deixar o egoísmo de lado, tomar a própria cruz, significa assumir um amor capaz de sofrer. Um amor engajado. Não é o amor de quem sente uma coisa muito bonita por alguém, mas, na verdade, está no centro desse amor. Sou eu que sinto. Mas um amor capaz de sofrer. Prefiro perdê-lo no sentido de não tê-lo comigo, mas vê-lo bem. Um amor de sacrifício. Se amo a Deus, sou capaz de sofrer por Ele. Este caminho proposto por Jesus é inseparável da resposta: Tu és o Messias, Tu és o meu Salvador. E prevalece a liberdade. Se alguém quiser me seguir. O que não existe é a possibilidade de nós deturparmos a identidade de Jesus e o caminho que Ele propõe. Ele é o meu Salvador porque Ele vai me livrar de todos os problemas. Eu não vou sofrer nada na vida, porque Ele é o meu Salvador, porque eu confio nele, Ele vai ter que me livrar de tudo. Isso é deturpar a imagem dele. Isso é fazer o que Pedro fez. Tu és o Messias, mas sofrer o Senhor não vai. É dizer, o Senhor é que manda, mas isso aqui o Senhor não pode fazer. Eu me entrego ao Senhor, mas o Senhor tem que fazer isso aqui. É uma contradição. Mas é a prática de muita gente religiosa, muita gente que carrega o nome de cristão. Se ufana com esse nome, cristão, mas não está disposto a seguir o caminho da vida cristã. Se alguém quiser me seguir, se quiser, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Porque quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai salvá-la. Rezemos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.